sobre a Tua palavra. Queremos te pedir, Pai, nesta hora, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, para falar de Ti, da Tua parte, que não seja eu a falar, mas que o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha, Pai, diminuir, que o Senhor venha, Pai, crescer minha vida, Pai. Abre, Senhor, o céu sobre este lugar, derrama sobre nós a Tua presença, fortalece as nossas vidas, Pai, que saiamos, Pai, desta aula regozijando, porque entendemos, compreendemos a Sua palavra, Pai. Me reveste com a Tua unção, tua graça, trepidez, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de Ti, da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, desde já quero repreender todo o mal que é roubar a semente da terra do nosso coração. Essa semente que é numa terra fértil, vem produzir os frutos necessários, a 100, a 60, a 30 por 1. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesta manhã o Teu nome venha ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome de Jesus, Pai. Invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença, invocamos, ó Deus, a Tua glória, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Pai, fala ao nosso coração, aviva, Pai, a Tua obra em nós, Pai, que saiamos, Pai, desta aula, ó Deus, avivados, Pai, fortalecidos pelo Senhor e pela força, Pai, do Seu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, queremos, Pai, compreender mais acerca da Tua palavra, por isso estamos aqui, para entendermos mais acerca, Pai, desse assunto tão importante, Pai, do avivamento, Pai, em nome de Jesus. Somos, Pai, a igreja da última hora, Pai, somos a última geração antes da Tua vinda, e precisamos, Pai, ó Deus, estar avivados, fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder, Pai, em nome de Jesus. Cerca este lugar morar de fogo, acampa, Senhor, os Seus anjos à nossa volta, os guardando, protegendo, livrando, Deus, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Lição 2, avivamento no Antigo Testamento. Amém? Nesta manhã vamos falar sobre alguns homens que foram usados por Deus para trazer um avivamento para a nação de Israel. Vamos ver o avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel, que na época de Samuel os filhos de Eli eram complicados, a nação estava complicada, a palavra era rara, as visões eram raras, e Deus usa o profeta Samuel para avivar o povo. Depois vamos ver o avivamento na época de Josias, que é a leitura bíblica em classe. Depois veremos o avivamento na época de Neemias. Também Neemias foi usado por Deus, que as muralhas estavam em ruínas, o povo estava na miséria, e Neemias ora, jejua durante 4 meses, para trazer de volta a reconstrução em Jerusalém. E depois veremos o culto no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo fala para mim e para você acerca do culto, o que tem que ter no culto, quais são os utensílios do culto, como deve ser o movimento no culto a Deus. Amém? Abre a sua lição aí no texto áureo, vamos ler nesta manhã. É o texto que se encontra lá em Êxodo 34, versículo 10. Então diz: eis que eu faço um concerto. Concerto é aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Se nós pegarmos a história toda, todo o princípio de avivamento, nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa o avivamento. Antes, o que precedeu o avivamento foi vidas em oração. Então, se nós quisermos ter uma vida avivada, uma vida renovada, que precisamos ter uma vida de oração. Por que muitos cristãos se esfriam? Porque não têm uma vida de oração. Então, a oração é importante, importantíssimo para nós termos uma vida de oração, para termos um avivamento. Sem oração não existe avivamento. E vamos ver hoje o que significa a palavra avivamento. Fui lá pesquisar o significado da palavra avivamento. O significado do avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Então, às vezes, o povo de Deus fica fraco. Se nós formos ver isso na antiga aliança, no Antigo Testamento, muitas épocas, muitos momentos do povo de Deus, o povo de Deus se enfraquecia. Aí Deus levantava um homem, enchia um homem
E esse homem trazia o avivamento para a nação de Israel, para o povo de Israel, né? Então era um reforço na fé. Então, se nós quisermos ser avivados, precisamos ser reforçados em nossa fé. Amém? Continuando, de acordo com o cristianismo, o avivamento seria uma bênção concedida às pessoas que creem fervorosamente no Divino Espírito Santo. Desta forma, o ato de se avivar despertaria uma intensa felicidade e paz interior. Então, o avivamento ele é muito mais do que falarmos em mistério, é muito mais do que termos a manifestação dos dons espirituais, que às vezes nós ligamos o avivamento somente com sinais, né? Com cura, com milagre, com libertação, amém? Também isso faz parte do avivamento. Ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, às vezes o cristão, muito tempo que não fala em línguas, às vezes o cristão, muito tempo que não é usado por Deus, está aquele vaso emborcado, né? Aí Deus vai avivar a vida dele, vai renovar a vida dele, também é um tipo de avivamento, mas o avivamento é muito mais do que isso. O avivamento consiste em felicidade, em paz interior, né? Se nós estamos bem com Deus, automaticamente teremos a felicidade. Se nós estamos bem com Deus, automaticamente temos a paz interior. Porque muitas pessoas não conseguem ter a paz. A Bíblia declara lá em Isaías 9, versículo 6, que o nome do Senhor é Príncipe da Paz. Então, ele veio trazer a paz ao meu coração e a paz ao teu coração. Então, é o princípio de Deus. Então, se a pessoa ela é avivada, ela tem uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai trazer para a vida dela paz de espírito, paz interior, sossego de alma, vai trazer intensa felicidade. Porque se ela está bem com Deus, ela vai estar bem com o seu próximo. Quando a pessoa está mal com Deus, automaticamente ela está mal com o seu próximo. Ela não consegue ser feliz, ela não consegue fazer os outros felizes. Seu casamento não é feliz porque ele não é feliz e ela não é feliz. Ele não consegue fazer sua esposa feliz, ela não consegue fazer seu esposo feliz, ele não consegue fazer seus filhos felizes, então, os irmãos felizes. Então, se a pessoa está bem com Deus, automaticamente ela vai estar bem com o próximo. Isso vai gerar felicidade dentro da família, vai gerar paz na família. Isso é avivamento. Avivamento é uma nova vida, né? Se a pessoa nasceu de Deus, nasceu de novo, ela está avivada. E ela tem que permanecer nesse novo, né, nascimento. Não pode cair do novo nascimento. O avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus, né? Se a pessoa ela não está avivada, automaticamente também a obra de Deus na vida dela vai relaxando. Ela começa a relaxar em sua vida espiritual. Ela não ora mais como orava antes. Ela não lê mais a Bíblia como lia antes. Ela não frequenta mais a igreja como frequentava antes. Ela não se envolve mais com a obra como se envolvia antes. Não evangeliza, não faz a obra de Deus, né? Então, o avivamento também traz, né, um fervor, uma dedicação à obra de Deus. Automaticamente, uma pessoa que é avivada, ela é fervorosa, ela vai se dedicar à obra de Deus. O avivamento pode ser individual ou coletivo, podendo afetar a comunidade. Então, se você pegar a Bíblia, por isso que eu falei aqui na introdução, Deus avivava um homem, esse homem trazia o avivamento para a nação de Israel. Por exemplo, Moisés estava lá apacentando as ovelhas de seu sogro. Deus vai, pega ele, mostra para ele, né, a sarça que não se consumia pelo fogo, mostra para ele a glória, fala para ele do seu chamado. Ele vai para Israel, vai para o povo, né, que estava lá no Egito, faz os sinais, as pragas vêm sobre o Egito e o povo ele é avivado. O povo ele é sacudido. Então Deus aviva o homem para avivar a coletividade, para avivar a comunidade. Então o avivamento começa individualmente. Então, se nós formos avivados, a igreja será avivada. Não é a igreja que faz o membro, mas é o membro que faz a igreja. Se nós quisermos ter uma igreja avivada, nós precisamos ser avivados. Eu entro na igreja e não sinto nada, eu vou no culto, não ouço Deus falar, eu ouço louvor, não sinto nada, eu ouço a pregação e não sinto nada. Não é a igreja que está morta, é você que está morto, é você que precisa ser avivado.
Porque é a igreja que aviva a igreja. São os membros que avivam a igreja. Porque nós somos membros de um corpo. E membros de um corpo precisamos fazer parte de uma igreja. E como membros dessa igreja precisamos ser avivados. Senão a igreja vai ser morta, a igreja vai ser morna, a igreja vai ser fria, porque os membros não são avivados. Os membros não oram, os membros não leem a Bíblia, os membros não jejuam, os membros não participam da obra de Deus. Então, a igreja se torna morna, se torna fria. Mas se tem membros avivados, teremos uma igreja avivada. Amém, irmãos? Continuando, seu significado remete a tornar mais vivo. Então, se uma pessoa ela é avivada, automaticamente ela vai ser mais viva na obra de Deus, né? Animado, desperto e forte. No contexto religioso, é quando o Espírito de Deus traz nova vida para as pessoas. Então, esse avivamento tem que gerar em mim, tem que gerar em você uma nova vida, né? Uma nova vida em Cristo. Novo pensamento, novo viver, novo caminhar, novo pensar. Então, quando o Espírito Santo ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, ele traz uma nova vida, um novo pensamento, um novo comportamento. E, automaticamente, a igreja vai ser abençoada, a igreja vai ser avivada. Amém? Avivamento significa, em primeiro lugar, né? Opa, apagou, esperar voltar. Significa, em primeiro lugar, que os crentes mornos, né, cansados, despertem para uma nova vida espiritual e entrem outra vez em contato com o rio de águas vivas, né? Então, quando o crente está morno, Deus vai usar alguém para avivar aquele crente. Então, o avivamento significa isso. O crente está cansado, né? O crente não ora mais, o crente não lê mais a Bíblia, o crente não vem mais ao culto, o crente não estuda mais a palavra, ele está cansado, né? E aí Deus tem que usar alguma coisa para despertar esse crente, para esse crente voltar a fazer a vontade de Deus, voltar para o, né, prumo, voltar para a vontade de Deus para a vida dele. E aí ele vai ser avivado. Quando ele volta para Deus, quando ele volta a orar, quando ele volta, né, a jejuar, quando ele volta a buscar a presença de Deus, ele é avivado. Ele se torna uma pessoa avivada, né? Último lugar, o avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo. Essa manifestação traz consigo o temor de Deus. Então não existe avivamento sem nova vida. Não existe avivamento sem temor de Deus. Não adianta nós falarmos aqui mistério, todo mundo ficar renovado, né, pular em mistério, andar com a balota, pular, sapatear, rodopiar, dar aviãozinho. E chegar lá fora e não praticar a palavra. Isso não é avivamento. O avivamento tem que trazer temor ao nosso coração. O avivamento tem que trazer obediência a Deus. O maior avivamento é o temor a Deus. É a obediência a Deus. Senão não é avivamento, né? Não sei se os irmãos se lembram, tinha um cantor, né, que foi até lá da área do Marcinho, São João de Meriti. O cara cantava, né, o fogo caía, pulava, sapateava. O pastor deixou ele à frente da igreja. A igreja lotou, a igreja lotava o culto que ele estava à frente. Ele cantava, pregava, né? E aí ele saía do culto, tinha uma pessoa esperando ele, um namorado esperando ele. Então não adianta nada, avivamento não é isso. Avivamento é mudança de caráter, mudança de vida. Traz consigo o temor a Deus. Então, se eu quero ser avivado, em primeiro lugar, comece a obedecer. Comece a criar no teu coração o temor pela palavra de Deus. Amém? O temor é o princípio da sabedoria. O que aconteceu com esse cantor? Uma vez ele prometeu um namorado que daria a ele, né, um presente, né, e estava lá, cantou, pregou, fogo caiu, saiu, o namorado estava lá esperando no carro. Ele falou: hoje eu não tenho dinheiro para te dar o presente. O namorado pegou um punhal, encravou na barriga dele, tirou ele para fora, tirou a carteira dele, carteira de evangelista que ele tinha, botou no peito dele e cravou um punhal no peito dele. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o avivamento é temor.
é obediência. Então, o avivamento traz consigo, no nosso coração, temor a Deus. Provérbios 14, 27 diz que o temor a Deus evita os laços de morte. Então, se nós tememos a Deus, teremos uma vida avivada. E esse avivamento vai trazer ao nosso coração a vida, vai trazer os livramentos de morte. Amém, irmãos? Estou entendendo até aqui? Amém? Vamos agora, deixa eu ver aqui. Né? Precisamos ser avivados todos os dias. Né? Eu coloquei ali uma imagem, o irmão pega uma pessoa pegando fogo, entrando dentro da Bíblia. Né? O que aviva a minha vida e a tua vida é a palavra de Deus. Se nós tivermos uma vida meditando a palavra de Deus de dia e de noite, Salmo número 1 fala sobre isso. Né? Abre a sua Bíblia aí no Salmo número 1. Vamos lá no Salmo número 1. Fala justamente sobre isso. O temor à palavra de Deus. Né? Meditação diária na palavra de Deus. Salmo número 1, versículo 1 em diante. Então, o que traz o avivamento é a oração e a palavra de Deus. Nós vamos ver isso também nesta manhã. Diz assim, versículo 1 em diante: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse é o princípio. Se nós quisermos ser avivados, temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém, irmãos? Por quê? Versículo de número 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Se o crente medita na palavra de dia e de noite, ele não vai ser um crente maracujá de gaveta, como fala o pastor Casoberto. Ele não vai ser aquele crente murcho. Já viu uma árvore plantada junto às águas e ser murcha as suas folhas? E secarem as suas folhas? Não. É impossível uma árvore plantada junto às correntes das águas, as suas folhas ficarem secas. Durante todo o ano, as suas folhas ficam verdes. Ela não fica murcha. Então, se nós meditarmos na palavra de dia e de noite durante todo o ano, você nunca vai se esfriar, você nunca vai se abater, você nunca vai se murchar, e a sua vida, olha só o que vai acontecer, continuando o versículo 3, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Teremos o sucesso de Deus em nossas vidas. Daremos frutos, as pessoas vão se alimentar dos nossos frutos, né? Seremos bem-sucedidos, seremos felizes em tudo que nós realizarmos, seremos bem-aventurados. Então, o sucesso, o avivamento para a minha vida e para a tua vida está em meditar na palavra de dia e de noite. Amém, irmãos? Não deixe a palavra de Deus de lado, em nome de Jesus. Amém? Vamos entrar agora na leitura bíblica em classe. Lá na revistinha, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que está escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que em tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os dias. E não se desviaram após o Senhor, Deus de seus pais. O contexto aqui da leitura bíblica em classe fala sobre o rei Josias. O rei Josias era filho de Amon, Amon era filho de Manassés, Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um rei temente a Deus, né? E teve uma doença, e a Bíblia declara que ele orou ao Senhor,
o Senhor acrescentou 15 dias aos anos da sua vida. E durante esses 15 dias, ou melhor, 15 anos, perdão, e durante esses 15 anos, Deus fez ele ter um rei chamado Manassés. O rei Manassés nasceu nesse período e foi um rei muito complicado. Segundo Crônicas 33, fala que o rei Manassés praticou abominações, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, era feiticeiro, fez coisas abomináveis ao Senhor. E qual foi a consequência disso? Ele foi levado cativo para a Síria. Mas lá no cativeiro, ele se humilhou perante o Senhor, suplicou deveras, e Deus trouxe ele de volta para Jerusalém, restituindo o reino a ele. Ele teve um filho chamado Amon. Amon foi um rei terrível, praticou abominações piores do que o seu pai Manassés, e não se voltou para Deus. Continuou na prática do pecado ao ponto de fechar a casa de Deus. E aí nasce Josias. Os próprios servos de Amon conspiram contra ele e matam ele. Ele morre. E aí Josias tinha 8 anos de idade. Ele começa a reinar. E a primeira atitude de Josias, com 8 anos de idade, foi de restaurar Jerusalém, de colocar em Jerusalém o temor de Deus, de fazer uma aliança de o povo não se desviar mais dos estatutos e mandamentos do Senhor. Então, nesse contexto, ele traz um avivamento para Jerusalém, porque o avivamento começa quando a gente tira as abominações de nós, quando nós tiramos o pecado de nós. Então, o que afasta o homem de Deus é o pecado. Se o homem tira o pecado, o homem está avivado perante Deus. Então, Josias manda tirar as imagens, manda tirar as estátuas, manda tirar os cultos aos Balaíns, manda derribar todo o altar a Baal. Então, Josias faz uma obra tremenda em Jerusalém. E o povo faz uma aliança de obedecer a Deus todos os dias. Durante todos os dias de Josias, o povo não se desviou nem para a direita nem para a esquerda do Senhor. Então, o avivamento é obediência, Como eu falei aqui no início, se nós obedecemos a Deus, teremos uma vida avivada em nosso ser. Uma vida avivada diariamente. Amém? Vamos para a nossa introdução, a nossa revistinha. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Diz assim a nossa introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando o povo desobedecia a Deus, todos sabem da história, Deus levantava uma nação inimiga que levava aquela nação, a nação de Israel, para o cativeiro. Ou era oprimida, ou era subjugada por uma nação e estranha. Toda vez que o povo de Deus desobedece, ele abre brecha para o mundo espiritual agir. Da parte do inimigo. Deus permite o inimigo agir. Pois se nós obedecermos a Deus, seremos sempre avivados. Continuando, quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildade e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como chuva seródia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Então, veremos hoje, na realidade, que Deus enviava o avivamento quando o povo de Deus está em uma situação muito complicada. Quando a Bíblia fala, se você pegar o livro de Juízes, o povo estava num ciclo. Pecado, escravidão, arrependimento, salvação. Pecado, escravidão, arrependimento, salvação. O povo pecava, Deus enviava uma nação inimiga, estrangeira, escravizava o seu povo, aí o povo se arrependia, clamava a Deus e Deus enviava o libertador, enchia o homem do Espírito Santo e trazia o avivamento para a nação. Então tem muito crente que tem uma vida oscilante, não tem uma vida constante. Uma hora está cheio, uma hora está vazio. Uma hora está bênção, outra hora está maldição. Uma vida avivada é uma vida constante na presença do Senhor. Parece aquele crente cometa Halley, Vê como um foguete. Faz. Daqui a pouco o crente some. Cadê aquele irmão? Não vi mais, aquele irmão sumiu. Porque não adianta nós fazermos a obra de Deus, de qualquer maneira. A obra de Deus tem que ser feita com ordem e decência. Então eu tenho que fazer a obra de Deus, ficando raízes, irmãos.
A mesma raiz que cresce para baixo tem que crescer para cima. E a mesma raiz que cresce para cima tem que crescer para baixo. Não adianta eu somente, pregar, ensinar, evangelizar, fazer a obra de Deus e não ter raízes. Eu preciso fincar raízes. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de jejum, uma vida de consagração, para que quando vier o vento eu possa resistir às tempestades. Eu possa resistir os vendavais, eu possa resistir o mal, para que o mal não tenha vantagem sobre a nossa vida, sobre minha vida e sobre a tua vida. Então, eu não posso ter uma vida oscilante. O crente gangorra, o crente uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É o crente gangorra. Uma hora está dando glória a Deus, aleluia, outra hora está só misericórdia. Ora por mim, jejua por mim, clama por mim, que não gosta está ruim para mim. É o crente 10, 6 horas. Não pode, nós devemos ter uma vida constante, irmãos. Lucas 18, versículo 1, o Senhor falou, propôs uma parábola com o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, a vida devocional tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. É uma vida de devoção a quem? A Deus. Se eu tiver uma vida de devoção a Deus, eu nunca, como eu falei aqui no início, nunca vou me esfriar. Você nunca vai se esfriar. Por que a igreja hoje está se esfriando? Porque a igreja não tem mais uma intimidade que tinha com Deus antes. Estou falando da igreja, não o Ministério Justa Porta, a igreja no mundo geral. A igreja está se esfriando porque a igreja não mantém um devocional com Deus. Uma leitura da Bíblia diária, uma oração diária. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala, orai sem cessar. Efésios 6, 19 diz, orando em todo o tempo no Espírito. Então eu tenho que orar com Deus, eu tenho que estar ligado com Deus o tempo todo. É uma vida espiritual, para que eu não possa viver mais na inconstância. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não alcançará nada do Senhor. Então, se a pessoa ela é inconstante, uma hora está obedecendo, outra hora está desobedecendo, uma hora está cheia, outra hora está vazia, uma hora está fazendo a obra, outra hora não quer saber mais de nada, uma hora obedece a Deus, outra hora desobedece a Deus, é inconstante em todos os seus caminhos, vai pedir alguma coisa a Deus e não vai receber, porque é inconstante. Se nós tivermos uma vida constante, perene, uma vida constante a Deus, teremos Deus sempre ao nosso lado. Então, a vida cristã é uma vida de constância. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, 13. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então, aquele que persevera é aquele que não esmorece, aquele que persevera é aquele que não desista, aquele que persevera é aquele que não desanima, é aquele que é constante. É sempre a mesma pessoa. Hein? Então, nós não podemos mudar, porque o nosso Deus não muda. Salmo 102, versículo 27 diz, tu, Senhor, é sempre o mesmo. Deus é o mesmo da eternidade e será durante toda a eternidade. Deus ele é imutável. Então não podemos mudar, a não ser se for para melhor. Então devemos ter aquele mesmo princípio que tínhamos no início. Devemos ter o mesmo princípio que tínhamos no primeiro amor. Muitos cristãos falam, é o primeiro amor, é o cristão vinha para a igreja, orava todo dia, jejuava todo dia, lia a Bíblia todo dia, estava na igreja todo dia, era crente barata. E aí depois que vai esfriando, vai perdendo o primeiro amor. Não existe isso, irmãos. O primeiro amor não se perde, o primeiro amor se mantém. Você lembra aí, quando os mais velhos, quando casaram, quando você casou, até hoje você não ama a sua esposa, vocês que estão há muito tempo casados. Esse ano eu faço 20 anos de casado, estou ficando velho. Eu amo a Aline muito mais hoje do que amava no início. Você com certeza ama mais sua esposa hoje do que quando você amava no início. Os anos vão aumentando o amor, é uma coisa, No início você casa com aquela paixão, aquele negócio todinho. Aí o amor vai se transformando no companheirismo, naquela, Você conversa mais, você dialoga mais, você quer ficar mais perto da pessoa. Um amor que não cabe mais dentro de você. Você quer ficar o tempo todo ao lado daquela pessoa. Você não vê mais a sua vida sem aquela pessoa.
Então, a obra de Deus é a mesma coisa. O teu amor para com Deus tem que aumentar cada dia mais e mais. Não tem isso, agora eu me esfriei, agora eu não quero mais fazer obras como eu fazia antes, não. Agora eu estou, né, outro patamar. Né? Não adianta isso, irmãos. Fala aí. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tem muita renúncia. É verdade. Renúncia. Não, com certeza. Não. É verdade. Tem que ter renúncia. É verdade. Tem que servir, né? O maridão tem que servir a esposa. A esposa tem que servir o marido, não é verdade? Então, é vice-versa. Às vezes ele está na casa, lá no sofá, pede, Anderson, pega água para mim. Eu vou lá, pego água para ela. Anderson, pega o negócio da geladeira, eu vou lá e pego o negócio da geladeira para ela. Eu vou, é verdade, eu estou às vezes reclamando, porque ela não pode levantar e pegar, mas eu vou por amor. É renúncia. Né? Então, amor é renúncia, irmãos. Às vezes você não está com vontade de vir à igreja, você tem que vir. Você não está com vontade de orar, você tem que orar. Quando você é uma coisa, às vezes você nem todo dia. Se eu falar para você que eu amo orar, eu vou estar sendo hipócrita, né? Se eu falar para você que eu amo ler a Bíblia todo dia, eu vou estar sendo hipócrita. A nossa natureza luta contra, né, a natureza espiritual. É uma guerra. Para você orar é uma guerra, para você ler a Bíblia é uma guerra. Mas quando você pega a Bíblia para ler, é uma coisa impressionante. Você começa a ser renovado na hora. A vontade vem na hora, né? Quando você começa a orar, Deus começa a te renovar. É uma coisa, né, espiritual, sobrenatural. Você começa a sentir a vontade de orar. E daqui a pouquinho você está orando, e o tempo passa e você não vê a hora passar. É lutar, quando a diaconisa Ana Cristina falou, lutar contra a tua natureza, contra a tua vontade. Você não sente vontade de orar, mas você vai orar. Né? Até colocaram dizer no Facebook, no Instagram, gostei muito. Ora sem vontade, ora com vontade, ora enfermo, ora com saúde, ora com dinheiro, ora sem dinheiro, ora em pé, ora deitado, ora caminhando, ora andando, ora no carro. Só não pode fechar o olho, senão tu bate, né? Ora no BRT, ora no trem, ora no metrô. Vai orando, irmãos. Quer falar, João? Isso. Isso. É verdade. Então nós temos que orar o tempo todo, irmãos. Está sem vontade, vai orar. Está sem vontade. E o dia que você está sem vontade de vir à igreja, aquele dia é o dia que Deus mais fala com você. Né? O dia que você não quer vir à igreja, é aquele dia que Deus marcou para te abençoar. Quando você chega aqui, o louvor fala contigo, a palavra fala contigo, Deus te renova, Deus te aviva. Então faz as coisas sem vontade, que a vontade vai vir a caminho, né? Nem todo dia estou com vontade de servir. A gente tem que servir a esposa. Nem todo dia as mulheres estão com vontade de cozinhar, mas tem que cozinhar, não é verdade? Nem todo dia, mas tem que fazer aquele feijão e não pode salgar o feijão, né? Tem que fazer aquele arroz, não pode sair arroz unidos venceremos, não pode. Tem que fazer aquele arroz bonito, aquela salada. Então, irmãos, a vontade vem quando você está sem vontade, mas coloca o primeiro passo, dá o primeiro passo que o resto Deus faz. Amém, irmãos? Vamos ler agora o primeiro tópico aí, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Né? Primeiro vamos ver o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus.
Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país, né? O avivamento na época de Moisés, né, começou antes do Deus chamar Moisés. Como eu falei aqui, o avivamento, antes de vir o avivamento, vem a oração. O avivamento se inicia quando clamamos, né? Abre a sua Bíblia em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 2. Antes de Deus ir lá mostrar a sarça para Moisés se voltar para Deus, tem aqui um detalhe interessante, né? Capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 ao 25, né? Quem viu aí a novela Os 10 Mandamentos, viu essa passagem aqui. Foi um momento muito bonito, né? Que o povo rasga suas vestes, sai das suas casas, vão para a rua, rasgam suas vestes, clamam a Deus, e Deus lá do céu olha, né, e envia Moisés. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então o avivamento se inicia quando nós clamamos a Ele. O povo estava gemendo, sofrendo, e eles clamaram a Deus, né? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, quando nós clamamos a Deus, Deus envia o avivamento, né? Então, uma igreja que ora é a igreja que tem avivamento. Uma igreja que ora é uma igreja avivada. Uma igreja que se envolve com oração é uma igreja avivada. Deus iniciou o processo de libertação do povo do Egito através da oração. Se você quer ter a tua família avivada, a tua família salva, clame por ela, ore por ela. Você é o maior intercessor da sua família. Você é o maior intercessor do teu ministério. Você é o maior intercessor da sua vida. Se você não ora por você, se você não ora pela tua família, se você não ora por tua igreja, quem é que vai orar? Então você é um intercessor mantido e estabelecido por Deus. Então nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de clamor a Deus, né? Clamar é gritar por socorro, né? O povo saiu, gritou e Deus ouviu e atentou para a condição daquele povo. Aquele povo debaixo de duas servidão, debaixo das cargas do rei do Egito, debaixo das cargas de Faraó. O povo não aguentava mais aquela situação e Deus atentou. Deus estava esperando uma atitude daquele povo, né? Se você pegar a história, os grandes avivamentos que aconteceram na história começaram através de um homem orando, né? Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, né? 1906. O pastor local da igreja começou a orar. Ele tinha 1 minuto de oração antes do culto, 15 minutos que ele tirava para poder orar e começava a orar antes do culto começar. E acabava o culto, ele ficava orando na igreja, né? Ficou isso anos e anos, até que um dia Deus enviou uma unção tão grande naquele local que as pessoas que entravam pelaquele lugar sentiam a presença de Deus. Pessoas do mundo todinho foram até aquele local e foram avivados, foram batizados no Espírito Santo, foram curados, foram libertas. E esse avivamento chegou até o Brasil, né? Daniel Berg e Gunnar Virne foram até esse local, lá, foram batizados lá no Espírito Santo e lá tiveram, né, a visão de Deus para vir para o Brasil e vieram para o Pará. E aí, lá no Pará, fundaram a igreja Assembleia de Deus, movimento pentecostal. Foi lá na Rua Azusa, em Chicago, lá nos Estados Unidos, chegou até nós aqui o avivamento. Então tudo começou porque o homem se dispôs a orar. Se nós tivermos uma vida de oração, nós veremos coisas grandes, irmãos. Veremos coisas grandes. O avivamento no país de Gales. Né? O pastor galês começou a orar durante 15 anos para Deus avivar, em 1915, a avivar o país de Gales. Era um povo
completamente desviado da vontade de Deus. Os bares estavam lotados, os cinemas lotados, as igrejas tinham fechado na época. E ele começa a orar. Ele passa 15 anos orando para Deus avivar o país de Gales. Um belo dia ele termina de pregar e começa a orar em espírito. Deus envia uma onda tão grande sobre aquele culto, sobre aquela igreja, que aquela igreja, em 6 meses, se multiplicou, foi para 10 mil membros. Os membros daquela igreja saíam tão avivados daquele culto, passavam nos bares, nos cinemas, nos teatros, chamavam as pessoas para virem para o culto. Os bares fecharam, os cinemas fecharam e a igreja multiplicou o número de membros. Porque o homem começou a orar, porque o homem começou a clamar. Então, irmãos, a oração era primordial para a vida cristã. Cristão que não ora é um cristão fadado ao fracasso. Mas o cristão que ora é um cristão que será uma bênção na mão do Senhor. Será um instrumento na mão de Deus. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão aí, desperta ele. Ora, meu irmão. Desperta ele aí, acorda ele aí. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã. Em nome de Jesus. Não podemos deixar a oração de lado, irmãos. A oração é coluna da vida cristã. A oração é coluna da igreja, irmãos. Como é que eu vou falar? Como é que eu não falo com Deus? Eu quero morar no céu. Não tem como. Se eu não comunico com Deus aqui na terra, como é que eu vou me comunicar com Deus no céu? Né? Fala aí. Não tem palavra para falar com Deus, vai ficar uma coisa complicada. Então, o céu, irmãos, é uma extensão da terra. A terra é um treinamento para viver no céu. Continuando aí agora, ponto 2, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o despertamento pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Né? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles não se importavam com a obra de Deus e Deus levantou Samuel. Continuando, então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a todo Israel todos os dias da sua vida. Então, se nós orarmos, teremos o avivamento espiritual. Coloquei ali uma imagem de uma pessoa orando, e o fogo de Deus em suas mãos. Quando nós oramos, Deus opera milagres. Amém? O avivamento na época do profeta Samuel veio pelo arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Então, o povo na época de Samuel estava afastado. Mas Deus exorta, através do profeta Samuel, para o povo se arrepender, abandonar o pecado e voltar-se para ele. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, para obter o perdão. Então, sem afastamento do pecado, não tem perdão. Então, a pessoa pecou, amém, agora vai confessar e abandonar o pecado. Aí ela vai receber o perdão de Deus. Ele é o motivo pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. Então, arrependimento consiste, a pessoa errou, pecou, amém, se arrependeu. Então, ela vai se arrepender, pedir perdão a Deus pelo seu pecado, abandonar o pecado, porque ela quer agora obedecer a Deus. Ela sente o desejo de obedecer a Deus, de cumprir a ordem de Deus para a sua vida. Isso é arrependimento. Isso é mudança de vida. Isso é metanoia no grego. É mudança de pensamento, mudança de sentimento. Então, se não houver arrependimento, não tem avivamento. Então, o avivamento vem pelo clamor, e o avivamento vem pelo arrependimento. Abre a sua Bíblia aí, 1 Samuel, por gentileza, capítulo 7. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 em diante.
Diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Quer dizer, o povo ficou 20 anos sem a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. 20 anos. Continuando. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, por isso que o desviado só tem lamento. Ele não tem a presença de Deus mais na sua vida. Ele está afastado da presença de Deus. Então, ele vai dirigir só lamentações. Só vai ter reclamação, só murmuração, porque não tem a presença de Deus mais. E aí Deus usa o profeta Samuel, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor, e servi a Ele só. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. A obediência. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os tarotes, e serviram só ao Senhor. Então Deus quer exclusividade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que tirar os deuses estranhos. Temos que tirar, o povo tirou os astarotes, os balaíns, e serviu só a ele. Então Deus quer que nós coloquemos ele como prioridade em nossas vidas. Ele tem que ter a primazia na minha vida e a primazia na sua vida. E quando o povo tirou os deuses estranhos do seu meio, se arrependeram e obedeceram a Deus, Deus enviou um terremoto tão grande que derrotou os filisteus. Os filisteus foram disparatados e cada um fugiu, e o povo de Deus perseguiu os filisteus, matou os seus inimigos. E aí vem no versículo 12, vamos lá, capítulo 7, versículo 12, aquela tão sonhada, aquela tão famosa frase, Versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer quer dizer pedra, Pedra de esquina, ou pedra de escape, pedra de livramento. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós temos o escape de Deus. Nós temos a pedra, Jesus, que nos livra, que nos guarda, que nos protege de todo mal. E aí nós vamos poder falar: até aqui nos ajudou ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Então Deus quer de mim e de você obediência. Obedecer os seus mandamentos. É o ano da obediência. Amém? Em nome de Jesus. Voltando aqui para a nossa revistinha. Ponto 3 agora. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o seu reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo de seu pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas, estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Você vê quando o crente está tão mal espiritual, que não liga mais para a Bíblia. A Bíblia fica aí perdida na igreja, a Bíblia fica na cabeceira da sua cama, fica na estante, não pega mais a Bíblia para ler. Ele está mal espiritualmente, está fraco espiritualmente, está vazio espiritualmente. Ele precisa ser
avivado. No tempo de Josias, Manassés, Amon, seu avô, seu pai, né, desprezaram a palavra de Deus ao ponto de se perderem dentro, a lei perdeu dentro da casa. Foi dentro da casa de Deus que ali se perdeu. Então tem muito crente que não está nem aí para a Bíblia. Quando o crente está frio espiritualmente, a Bíblia fica de lado. Ele não dá importância para a palavra, ele não dá importância para a Bíblia. Ele não pega a Bíblia para ler, ele não pega a Bíblia para meditar, ele não pega a Bíblia para trazer para a igreja, não pega. Porque ele está frio espiritualmente. Aí Deus tem que usar o Josias para avivar aquela vida. Né? Foge das ocasiões de pecado como da praga. Foge do pecado. Tem ali as mãozinhas tentando pregar ali a menina e ela está fugindo do pecado. Então fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. O que esfria o crente? É o pecado. Quanto mais o cristão fugir do pecado, mais avivado ele será. O avivamento na época de Josias veio através do abandono do pecado. Sem o abandono do pecado, não há avivamento. Se o cristão viver no pecado, ele está morto. Abra a sua Bíblia no livro 2 Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 1 em diante. 2 Crônicas 34, versículo 1. Você pode dar uma glória a Deus? Está ruim de dar uma glória a Deus nessa manhã? Dá uma glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Eu sei que hoje a aula está um pouquinho arame farpado com giló, mas é importante para a minha vida e para a tua vida, amém? Deus quer que nós tenhamos uma vida avivada. Deus está nos ensinando hoje a termos uma vida avivada, amém? Versículo 1 em diante. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, quer dizer, ele reinou com 8, com mais 8, 16. Adolescente ainda, ele faz uma obra tremenda em Jerusalém. Não tem idade para ser usado por Deus. Amém, irmãos? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano, começou a purificar a Judá, a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens, escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Balaíns e despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, até reduzidos a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então fez uma obra tremenda, irmãos. Quem separa o homem de Deus? Isaías 59, versículo 1 e 2. São as nossas iniquidades. Então, como é que o povo ia ser avivado? Derribando o pecado, abandonando o pecado. Então ele foi derrubando os altares, para que o povo tivesse somente um altar, somente uma comunhão com Deus. Então, se nós, irmãos, não tivermos uma comunhão com Deus, vai ser difícil vencer o pecado. O que vence o pecado? A minha comunhão, a tua comunhão com Deus. Você lembra de Jesus no Getsemane? Lá em Lucas 22, versículo 42 em diante, Jesus estava lá no Getsemane numa agonia tremenda, suando sangue, gotas de sangue caindo, e os discípulos lá dormindo. Aí Jesus volta e fala: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que me livra, o que te livra da tentação? O que me livra, o que te livra do pecado? É a oração. Aí Pedro, ele é avisado no versículo anterior, 31. Simão, 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 Satanás vos reclamou para peneirar. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teu irmão.
Aí Simão fala, não, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para ir para a morte. Pedro foi avisado, mas Pedro não orou, ficou dormindo. E Jesus virou, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando chegou a tropa, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, a orelha de Malco. Ele tentou usar as armas carnais, porque ele não tinha uma vida espiritual. E aí, consequência disso, logo depois ele nega Jesus 3 vezes. Então, a falta de comunhão com Deus leva o cristão ao pecado, leva o cristão a cair. Mas o que me livra, Jesus me ensinou e te ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, como nós temos perdoado no que nos dão ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus me ensinou, te ensinou a orarmos, Senhor, nos livra das tentações, nos livra do mal, nos livra das ciladas do inimigo. Então a oração é a chave da minha e da tua vitória, irmãos. Cristão que não ora é um cristão que pode estar aí em um processo de queda. Pedro foi avisado e Pedro não orou. Então nós temos que ter uma vida de oração, irmãos. Quer derribar o altar de Baal? Ore, clame a Deus. Quer derribar os altares de Balaíns? Clame a Deus. Quebra, porque existem idolatrias dentro de nós que são quebradas somente por oração e jejum. Mateus 16, 21, o Senhor falou, existem castas de demônios, só sai por meio de oração e jejum. É muito fácil expulsar demônio do outro. E o demônio que quer agir na nossa vida? Só apontamos o pecado do outro. E na nossa vida? A gente não tem demônio não para expulsar? De vez em quando tem que orar, Senhor, sai dele e sai de mim também. Em nome de Jesus. Sai dele e sai de mim também. Né? Porque, irmãos, nós temos as nossas lutas. E nós vencemos as nossas lutas através de oração e jejum. Porque aquele demônio que saiu, ele está tentando voltar, mas ele não vai sair, não vai entrar. Por quê? A casa está cheia. A casa está preenchida, estamos cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, aleluia! E quando o inimigo tentar entrar, ele não vai ter espaço, porque a casa está ocupada por Deus e por sua palavra, aleluia! Você pode dar agora Deus bonito para o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Então, preencha a sua casa. Por isso que Paulo fala, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu tenho que encher a minha casa com o Espírito Santo. Com oração, com jejum, com a leitura da Bíblia, com louvor, com as coisas de Deus. Claro que ninguém consegue viver 24 horas no Espírito, né? Quem consegue viver, me fala, porque você está preparado para subir. Está preparado para ser arrebatado. Não sei por que você está aqui ainda na terra. Ninguém consegue viver 24 horas no Espírito, né? A gente tem que assistir o futebol, né? Tem que torcer contra o Flamengo, em nome de Jesus. Tem que secar um pouquinho o Flamengo. Né? Tem que assistir um filme, se for possível. Mas tudo isso, passear, viajar, aproveitar. Brincando com o Juan, com os flamenguistas aí. Né? Porque nós temos uma vida também social. Ninguém é o tempo todo espiritual, né? Ninguém aqui é santarrão. Mas nós precisamos procurar viver uma vida espiritual. Eu costumo fazer uma coisa, tem tempo para tudo. Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo de você orar, de você passear, há tempo de você vir à igreja, há tempo de você viajar, há tempo para tudo. Há tempo de você secar o Flamengo, há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em nome de Jesus. Mas não deixe a sua vida de oração. Amém? Você pode fazer tudo e também orar. Você não pode deixar de orar, não pode deixar de ler a Bíblia. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o segundo tópico. Diz assim, a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Vamos ver agora o avivamento no tempo de Neemias. O chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo.
Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Ponto 2, confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, na condição de um intercessor. Ele se incluiu entre os pecadores. Mencionando a casa de seu próprio pai, Neemias confessou mais: de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Amém? Então, tudo começa quando nós oramos, quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos o pecado e quando nós confessamos os nossos pecados. Amém? O avivamento na época de Neemias veio de 2 formas, né? Primeiro, através da confissão de pecados. Abre aí em Jó, capítulo de número 31. Jó, capítulo de número 31, versículo 33 e 34. Né? Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Né? A Bíblia fala sobre isso. Jó 31, versículo 33 e 34. Todos acharam? Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu direito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Né? Como Adão encobri as minhas transgressões. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Porque eles encobriram as suas transgressões. Por que as pessoas são expulsas da presença de Deus? Porque elas encobrem, têm medo de confessarem os seus pecados a Deus. Deus falou para Adão, Adão se escondeu, até o Júlio falou, né? Com medo se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Aí, Deus perguntou para Adão, quem te fez saber que estava nu? A mulher que tu me deste. E aí Deus foi em Eva. Eva, o que houve? A serpente me enganou. O que é encobrir as transgressões? É apenas deixar de confessar? Não. É eu colocar a culpa em outra pessoa. Ela está transferindo a sua culpa para uma outra pessoa. Por que Adão e Eva foram expulsos? Porque Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Então, por isso, Deus expulsou eles do jardim, porque encobriram as suas transgressões. Por que Saul perdeu a presença de Deus? Porque Saul não assumiu a sua culpa. Ele falou para Samuel, o povo poupou. Eu temi o povo e por isso poupei o melhor de Amaleque. Então não temos que colocar a culpa nas pessoas, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que assumir as nossas culpas, os nossos defeitos, as nossas debilidades. Pedir a Deus perdão pelo nosso pecado, porque isso traz cura. Abre aí, por favor, em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. A confissão traz cura, né? Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Claro que você não vai confessar para todo mundo, né? Senão a torcida do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, Fluminense vai saber. Então, se você procurar uma pessoa de confiança e você abrir seu coração para ele, seu pastor, sua pastora, seus pastores, e você ali confessar e orar, a Bíblia fala que traz cura. Então, a confissão traz cura. Quando nós confessamos, nós trazemos cura. Provérbios 28, 13 fala que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então é confessar e abandonar para alcançar a misericórdia. Amém? E o segundo motivo, né, que veio o avivamento, segunda forma, no tempo de Neemias, foi através da palavra de Deus. Né? Vamos lá em Neemias, capítulo 8, rapidamente. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante. O povo estava diante de Esdras. Neemias
e Esdras fizeram um púlpito de madeira. Esdras abriu a lei do Senhor e começou a ler, né? E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Quer dizer, desde as 6 da manhã até meio-dia, eles leram a lei do Senhor, né? Continuando, homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Estes, os escribas, estavam no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam ali em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Uquias, Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Estes abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Estes bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Zozabate, Anã, Pelaías, os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então é importante você entender aquilo que você está lendo, né? Esdras pegou o livro e foi lendo pausadamente, versículo por versículo, e dando explicações. E os levitas estavam no lado explicando o povo. Por quê? Quando o povo saiu do cativeiro, o povo saiu falando o aramaico. E a lei foi escrita em hebraico. Então tinha que ter os sacerdotes, os levitas, para explicar na lei hebraica, porque o povo estava ouvindo em hebraico, mas o povo falava o aramaico. Então tinha que ter os sacerdotes para explicar na própria lei do povo, na própria língua do povo, a lei de Moisés. Então Moisés, ou melhor, Esdras estava lendo e o povo estava entendendo aquilo que estava ouvindo. Então, quando você entende aquilo que você lê, aquilo que você ouve da palavra de Deus, isso traz avivamento para a sua vida. E o povo começou a chorar, porque viram quão grandes estavam distante do seu Deus. E aí, versículo de número 9 diz, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eles ficaram quase 70 anos, ou melhor, 70 anos, sem ouvirem a lei de Moisés. Então eles perderam o sentido da palavra, eles perderam o sentido da sua própria língua, o hebraico, porque começaram a falar o aramaico, que era a língua babilônica. Então eles misturaram com as nações pagãs. Então, quando eles começaram a entender a lei de Moisés e verem que estavam distante do seu Deus, distante da palavra, eles começaram a chorar. Então, quando você compreende a palavra, por isso que eu gosto de pregar de uma maneira expositiva, né? Lendo, explicando. Existem 3 tipos de sermões, né? O temático, que você pega um tema e vai desenvolver a tua mensagem em cima desse tema. Existe o textual, que você pega um texto e desenvolve a tua pregação em cima desse texto. Existe o expositivo, que você vai pegando versículo por versículo, expondo e explicando. Então, Esdras pregou um sermão expositivo. Pegava versículo por versículo e explicando, para que o povo pudesse entender o sentido da lei. E ao entender o sentido da lei, se convertesse. O povo entendeu tanto o sentido da lei, começaram a chorar, começaram a se quebrantar, né?
Então, quando você entende a palavra, por isso que quando você vem para a igreja, tem que ouvir a palavra, prestar atenção naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo ensinado, para que você possa compreender e reter a palavra. Na palavra do semeador, lá em Mateus 13, 19, o Senhor falou, aquele que não compreende a palavra, né, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Tinha um professor lá no seminário, ele era muito brincalhão, né, o professor Marco Antônio. E a esposa dele, né, foi para um culto, ele não pôde ir, porque ele tinha que dar aula, tinha que fazer outra coisa. E o pregador daquela noite era muito brincalhão, ele brincava muito, né? E ele chegou em casa e queria fazer um teste com a esposa, queria saber qual foi a mensagem. Perguntou para ela, vem cá, o que foi que o pastor lá pregou? Ela enrolou, falou, ele pregou sobre Jesus. Ela não entendeu nada que o pastor tinha pregado. Ele pregou sobre Jesus. Aí ele pensou, viu, ela não prestou atenção no que o pregador estava pregando. Então é importante, irmãos, você prestar atenção para que o inimigo não venha e roube a semente semeada. Porque se ela for semeada em uma boa terra, você vai frutificar 100 a 60 a 30 por 1. Então você tem que prestar atenção naquilo que está sendo semeado. Amém, irmãos? Para a gente encerrar aí o segundo tópico, o avivamento pelo ensino. Acabamos de ler aí, este é o capítulo 8, Neemias capítulo 8, versículo 1 em diante. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de Deus de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, então o povo estava afastado da sua lei, afastado da sua língua, afastado da Torá, então o povo estava completamente afastado. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro. Alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Amém? Então, Neemias usou a palavra, Esdras usou a palavra para trazer o avivamento para a nação de Israel. Amém, irmãos? Todos estão entendendo até aqui? Amém? Então, o que traz o avivamento sobre a minha vida, sobre a tua vida, é a palavra. Se você ler a palavra, você vai ser avivado. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia declara que ela é fogo. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo? Martelo que esmiuça a penha. Então, quando você lê a Bíblia, a palavra vai vir para a tua vida, vai aquecer o teu coração. Se lembra de Jesus lá no caminho de Emaús, com os 2 discípulos? Eles falaram, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a palavra? Então, a palavra tem que aquecer, a palavra é fogo, ela tem que aquecer o teu coração, você tem que queimar pela palavra. Tem até um hino novo da Gabriela Rocha, né? Atraídos, né? Um hino lindo, se os irmãos puderem ouvir, que lindo, hino bonito, lindo. Fala sobre a sarça, que não se consumia. Fala sobre Moisés, foi atraído pelo fogo. Então, o que me atrai tem que ser a palavra. O que te atrai é a palavra. Se você não ama mais a palavra, você precisa de Deus, Senhor, aviva a minha vida. Se você não ama mais a palavra, se você não tem mais desejo pela palavra, é o sinal que eu tenho que orar por você hoje. Tem que clamar pela tua vida, porque tem algo errado pela tua vida. Porque se é crente no gancho da palavra, está mal, né? Porque a palavra é Deus falando comigo. É Deus falando com você. O último tópico para nós encerrarmos. Terceiro, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para o culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, Paulo dá orientação como deve ser o culto, como é o culto hoje, né? Louvor,
Aí tem os avisos, tem o ofertório, tem a palavra, né? Depois deixa o Espírito Santo mover no meio da igreja, né? Isso é o culto a Deus. Nós vamos aqui prestar o culto a Deus. E de repente Deus vai enviar o avivamento. Né? Você não tem que esperar Deus avivar a igreja. Você tem que vir já avivado. Mas, pastor, como é que eu venho já para o culto avivado? Você tem que orar antes de sair de casa, né? Você não tem que esperar o pastor ser usado por Deus para te avivar. Você já tem que vir avivado. Você tem que chegar aqui antes, então, do culto, né? Hoje tem oração. Chegue antes, ore, interceda pela sua vida, interceda pelo culto. Né? Senhor, usa o ministro, usa o pastor para a minha vida, usa a pregação, me move, Senhor. Você tem que estar avivado, você tem que avivar a tua vida. Se você estiver avivado, o culto vai ser avivado. Ah, o culto hoje não senti nada. Por quê? Você orou? Você se preparou para ver um culto? Você buscou a Deus para ver um culto? Então você que aviva, eu falei aqui na introdução, é a igreja, são os membros que aviva a igreja. Não é a igreja que vai avivar os membros, porque a igreja é constituída por membros. Então, os membros que vão avivar a igreja. Membros avivados, igreja avivada. Membros frios, igreja fria. Tem irmão que você coloca a mão na cabeça, meu, que parece um iceberg. Meu, tem que chamar uma britadeira para quebrar aquele coração. Amém. É verdade. É verdade. Ele abre o coração e recebe a palavra. É verdade. A palavra é martelo, né? Que esmiuça a penha. Então tem que chamar a britadeira, tem que pregar, por isso que tem que ser o ensino. Martelo que esmiuça a penha, né? Por isso que João Batista era a voz que clamava no deserto, porque tinha que quebrar o coração daquele povo. Então venha para o culto já disponível, né? Hoje eu vou cultuar a Deus, hoje eu vou louvar o Senhor, né? Hoje eu vou abrir meu coração, vou receber o louvor, vou receber a palavra, né? Dobre o seu joelho, ore, interceda, para que Deus possa avivar a sua vida, para que tenhamos o culto avivado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Segundo aí, o cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual, né? Porque tem igrejas que não respeitam a palavra, né? Só querem saber só do mover, né? É reteté para lá, reteté para cá, é aviãozinho para lá, aviãozinho para cá. Nossa igreja, né, tudo com ordem decente. Tem a pregação da palavra, depois vai dar o espaço para o Espírito Santo se mover. Mas antes tem que ter a pregação. É verdade. Eu me lembro que uma vez, né, pastor aqui, a igreja era lá embaixo. Aí tinha um profeta aqui, né, o profeta Josué, era muito usado por Deus, né? Ele era de outra igreja, não nasceu aqui não. Aí acabou o louvor, aí veio os avisos, o pastor aqui pegou a palavra para pregar. Aí o irmão levantou para profetizar. Aí o pastor aqui, irmão, segura aí a onda, que a palavra agora está comigo. Depois o irmão pode entregar a profecia, que o Espírito é sujeito ao profeta. Ele sentou, engoliu o rolo, e o pastor aqui pregou a palavra. Tudo que tem que ser com ordem e decência, irmãos. Não adianta somente profetizar, é um culto só de mover. E a palavra? O que aviva a minha vida, o que desperta a minha vida, a tua vida, é a pregação da palavra. É verdade. Prioridade. É a maior profecia, é verdade. Se você pegar a época de Jesus, o Senhor, antes de curar, ele ensinava, né? Antes de fazer milagre, ele pregava. Pega a vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20. Ele passou a madrugada todinha ensinando a palavra, até o romper da alva. Tanto é que Eutico caiu da janela. Era meia-noite e estava discursando ainda. Ele foi lá, abraçou, não se preocupa não, ele está vivo, tá? Levantou aquele homem ressuscitou e ainda continuou pregando até 6 da manhã, até o romper da alva. Então, antes, irmão, de qualquer milagre, vem a palavra. Amém? Glória a Deus, para a nossa igreja nós temos a prioridade da palavra de Deus. Bem, continuando, diz assim: no entanto, o formalismo
Continuar. A verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, nos corações. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos. Amém? Vamos ver o último versículo dessa manhã. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26 em diante. 1 Coríntios 14, versículo 26 em diante. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aí, o culto a Deus, né? Salmo, louvor, doutrina, ensino, revelação. Depois do ensino, tem o mover da palavra, né? A revelação. Aquele outro tem língua, aí vem o mover. Deus vai batizar, Deus vai renovar, mas antes tem a doutrina, né? Continuando, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Amém? Então, primeiro tem a pregação, tem o louvor, tem a pregação, depois vem o mover de Deus, né? Vamos dar liberdade para o Santo agir, operar, curar e libertar em nome de Jesus. Amém? Para concluirmos a conclusão, os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus proveria a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterostamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Amém, irmãos? Então, o que traz avivamento nós aprendemos hoje, nesta manhã, né? Primeiro é o clamor, é a oração. Segundo é o arrependimento. Terceiro é o abandono, a confissão e o abandono do pecado. E quarto e último é a palavra de Deus. Amém? Então, nós temos que seguir essas regras. Amém? Clamor, arrependimento, abandono, confissão do pecado e palavra de Deus. Amém, irmãos? Se nós mantermos nossas vidas pautadas na palavra de Deus, teremos uma vida avivada em nome de Jesus. Amém? Vou convidar nosso querido pastor Joaquim. Amém? Em nome de obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se ainda está transmitindo. Está transmitindo? Tinha que dar uma pausa aí agora. Chama a tua irmã lá para mim, filho. Obrigado, Daniel. Aleluia. Só para encerrar aqui, que é para a gente fazer um movimento. Eu falei domingo passado que esse trimestre nós íamos orar sempre após cada aula. Nós estamos falando de avivamento, nós estamos falando de milagres, do poder de Deus. Então, quero que os irmãos fiquem ligados, né? Atentos. Você que pode vir aqui na frente, venha. Vamos ficar aqui na frente. Não somos muitos, mas acho que vai dar. Vem aqui na frente. Vamos fazer um mover aqui. Esse domingo de manhã, aleluia, a Mariana vai desligar. Glória a Deus. Venha, dá um passinho à frente, pô, dá um passinho à frente, para os irmãos poderem chegar. Aleluia. Então, nós estamos vendo aí como é importante o Senfo, né? O ensino da palavra,